vocês nesses próximos vídeos que eu vou gravar hoje são 3 coisas. Primeiro é colocar o ogro para ele ficar patrulhando aqui com um jeitinho diferente do que ele fazia antes. A segunda é fazer o samurai atirar. E a terceira é literalmente fazer o ogro morrer depois que ele sofrer alguns tiros. Não é no primeiro tiro que ele vai morrer. Na minha programação aqui eu tenho 2 tipos de flecha. Tem essa primeira aqui, deixa eu clicar aqui. A primeira flecha que é com a letra A e a segunda flecha que é com a letra S. E dependendo da quantidade de flechas e de qual flecha eu utilizo, o ogro ele vai morrer. Eu também comecei a colocar aqui algumas coisinhas a mais no cenário, para o cenário ficar um pouquinho mais dinâmico. Mas eu ainda preciso melhorar. Isso daqui não está muito legal ainda. Quando eu conseguir melhorar a programação, eu passo para vocês também. Então, hoje, fazer o ogro para patrulhar de uma maneira mais legal. Deixa eu só começar aqui para mostrar para vocês o quão legal ficou essa nova programação aqui. Qual é a diferença que ela tem para a anterior. Eu tenho 2 ogros aqui. O ogro da esquerda está patrulhando numa áreazinha pequenininha e o ogro da direita está patrulhando numa área bem maior. Então a gente consegue fazer isso de uma maneira bem mais simples, bem mais fácil, que é isso que a gente vai começar a ver agora. Então aqui na minha fase 1 eu coloquei o samurai, o primeiro ogro que patrulha essa areazinha pequenininha, e o segundo ogro que patrulha uma área maior aqui. Então, na hora de fazer o ogro, a gente faz o ogro normalmente, e na hora de programar o ogro para andar, como é que a gente faz? Lembrando aqui no samurai e nos heróis de vocês. Todo personagem é um vetor. O ogro, ele também é um personagem e também é um vetor. O samurai, a guerreira, a bruxinha, a maga, o sapo, personagem de vocês, é do tipo herói. E os inimigos serão do tipo inimigo. Isso aqui é importante para várias coisas no jogo, inclusive para definir essa área de patrulha. Esse prefixo aqui foi na hora de programar, quando eu fazia os meus prints aqui para ir acompanhando o que estava acontecendo. Então a gente tem o personagem, que no meu jogo é o ogro, que é do tipo inimigo, e ele anda num determinado sentido. Além disso, ele anda com uma velocidade. Essas outras características aqui de baixo, quando eu estiver falando de atirar a flecha, dele sofrer o impacto da flecha, a gente vê algumas coisas a mais, mas para ele andar, para o ogro poder andar, são essas 2 aqui. Na verdade, essas 3 aqui. É tanto o ogro, na programação, é o ogro que anda num sentido e anda com uma velocidade. Aqui, na função ready, eu já forço o ogro para ele começar andando no sentido para a esquerda, que o meu herói, que é o samurai, ele sempre começa o jogo da esquerda, e os ogros, os vilões, os inimigos estão do lado da direita, então eles sempre começam andando para a esquerda. É por isso que tem esse -1 aqui. E para o ogro poder andar, eu coloquei aqui no eixo Y, que é o eixo vertical, que é a ação da gravidade, que eventualmente, não especificamente nessa fase daqui, mas pode acontecer, por exemplo, aqui. Eu tenho essa plataforma aqui em cima aqui. O ogro, eu posso programar alguma coisa aqui para conseguir empurrar esse ogro para fora da plataforma, ou o vilão, o chefão, empurrar para fora da plataforma, ou preparar alguma coisa aqui
para o ogro me perseguir e cair num buraco. Eu consegui enganar o ogro, ele cair no buraco. Então, para isso acontecer, a programação do ogro, ele tem que estar preparado no eixo vertical para ter a ação da gravidade. Então é isso que essa linha daqui faz. E no eixo X, que é o horizontal, é onde ele fica andando para a esquerda e para a direita. E essa função aqui, Move and Slide, é a função do Godot que literalmente faz o ogro se movimentar para a esquerda e para a direita. Só com isso daqui, ele já consegue andar. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Vim aqui no 2D, só para vocês verem aqui um negocinho. Ó, essa primeira coluninha verde aqui eu vou tirar da frente do ogro. A segunda coluninha verde também vou tirar da frente do ogro aqui. Vou colocar o jogo para começar. Ó, o ogro, ele veio aqui. Se eu ficar na frente do ogro, ele vai bater no bloqueio do ogro. Mas se eu sair da frente do ogro, ele anda indefinidamente até cair ali. Caiu no buraco, vai ficar andando ali na parede enquanto tiver parede parada na frente dele. Para isso não acontecer, o ogro não ser tão burro assim, o que eu fiz? Eu coloquei esses inversor de patrulha aqui, ó. É isso que faz o ogro andar do jeito certinho, ou melhor, andar de uma forma mais organizada, mais planejada aqui dentro do jogo. Então, como é que funciona aqui, ó? A gente viu como é que o ogro faz para andar, que literalmente é só isso daqui. O ogro, ele precisa, literalmente o ogro precisa existir na programação, precisa de um sentido, de uma velocidade, e precisa dessas três linhas aqui. Esse if é para quando estiver atirando e acertando no ogro. Mas para o ogro andar, são só essas três linhas aqui. No eixo Y, para ele cair, igual ele caiu na escada ali no buraco da escada. No X, para ele andar para a esquerda e para a direita. E a função do Godot em si, para poder andar. E para ele poder inverter de lado, quem faz isso é essa coluninha verde daqui, essa varinha verde que eu coloquei aqui. Como é que coloca essa barrinha verde para ele poder inverter de lado? Clica no sinalzinho de mais, na abazinha aqui, depois clica no sinalzinho de mais da cena e a gente vai adicionar primeiro uma área 2D. Essa área 2D eu chamei de inverte patrulha. Por que a gente precisa colocar uma área 2D? É porque a área 2D ela tem essa função aqui, Body Entered, que daqui a pouco eu falo dela. É ela que detecta quando a alma do ogro entrar nesse inversor aqui. Depois que a gente colocou a área 2D, clica com o botão direito aqui em cima, a gente vai adicionar um nó filho e a gente vai colocar um Collision Shape 2D, que é o inversor aqui. No inversor, eu venho no Shape aqui do lado direito, escolho um retângulo e coloco ele compridinho aqui numa altura, para quando eu estiver aqui na minha fase, ele fica mais ou menos da altura do ogro. Então aqui a gente ajusta essa altura no inverte patrulha para ele ficar da altura do ogro aqui na fase. Depois que eu coloquei a área 2D, depois que eu coloquei o Collision Shape, eu venho aqui em cima do inverte patrulha, venho aqui do lado direito no nó, nessa função aqui, ó, Body Entered, clico com o botão direito e vou conectar a minha programação nela. E a minha programação é isso daqui. Quando a gente
conecta, o que está escrito aqui é body, mas eu gosto de mudar os nomes para definir exatamente o que eu estou fazendo. Então essas 3 linhas aqui, que elas fazem essa inversão do personagem. Na verdade é só essa daqui. As outras é só para detectar exatamente quem é que vai inverter. Esse print aqui na hora que eu estava programando para saber onde que a programação estava executando. Então aqui, se o meu personagem é do tipo inimigo, tá bem aqui, opa, tá bem aqui. Se ele é do tipo inimigo, ele vai inverter. Só para mostrar para vocês, o meu urubu é do tipo inofensivo. O urubu não faz mal a ninguém. Cadê os urubus? O urubu tá aqui, não faz mal a ninguém. O samurai consegue voar também. Ó, se eu atirar no urubu não acontece nada. O urubu é inofensivo. E se o urubu passar por alguma partezinha que tem que inverter a patrulha do inimigo, como o urubu, cadê o urubu? Como o urubu é do tipo inofensivo, na hora que ele chegar aqui, não acontece nada com ele. E o herói também. O herói é do tipo herói. Então quando o herói passar pela inversão da patrulha, não acontece nada com ele. Não acontece nada. A patrulha está bem aqui, nesse pontozinho. Aqui não acontece nada. Não acontece nada com o meu herói. Exatamente porque eu verifico se é o inimigo que está passando ali. Se for o inimigo, eu vou ativar uma função inverter, que ela tem que existir aqui no ogro. Aqui ó, eu estou na programação do ogro. Opa, passei. Aqui ó, inverter. Essa função inverter, o que ela faz? Ela inverte o sentido e inverte também o corpo. Porque se eu não inverter o corpo, olha só o que acontece. Ele volta aqui de costas. Ele volta de costas, estilo Michael Jackson. Dependendo do jogo, do jeito que vocês estiverem fazendo, ele pode voltar de costas. Lembrei aqui agora, tem jogo de luta, que poderia começar a atacar o ogro, ele pode de repente voltar de costas ou se defender, depende da programação de vocês, o que foi interessante. Mas aqui na patrulha, para ele poder inverter certinho, inverter o sentido e inverter o corpo, a gente inverte o sentido e gira o corpo. Deixa eu apertar o Ctrl S para salvar tudinho aqui. E basicamente é isso. Só para fechar aqui, o ogro precisa existir na programação, tem que ter um sentido, tem que ter uma velocidade. Na hora de andar, ele anda com essa programação daqui. No eixo Y é o eixo da gravidade, e o eixo X é da esquerda para a direita, e a função Move and Slide é a função do Godot para fazer ele andar. Essa função Inverter é a função que é acionada pelo inverte patrulha, está bem aqui, e é ela que faz o ogro girar de um lado para o outro. Muda o sentido é positivo ou negativo, -1 vezes +1 dá -1, e -1 vezes -1 dá +1. E ele gira aqui lado. Para girar, o sinalzinho aqui de exclamação faz girar de um lado para o outro. É isso. Terminar essa gravação aqui
para começar a mostrar o samurai atirando no ogro.